Boa noite, experts. Estamos mais uma vez aqui para o nosso podcast. Eu, William Santana Martins. Valéria Marinus Martins. Sejam todos bem-vindos. E hoje nós temos um tema interessante e que não é só parte técnica. E aí envolve todos nós, não é isso? Exatamente. E para falar sobre isso, trouxemos o advogado, tributarista, especialista em direito tributário, Dr. Guilherme de Ferreira. Olá, doutor William, doutora Valéria. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Que bom, doutor Guilherme. Seja bem-vindo a esse podcast. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que muito está envolvendo o Brasil. Nós estamos falando aí da reforma tributária, não é isso, dona Valéria? Reforma tributária. Isso. Mas antes, doutor Guilherme, eu quero falar de outro assunto, certo? Vamos falar um pouquinho de coisa boa, sem ser questão de tributos, né? O senhor poderia me dizer o que é mais fácil? Ficar pescando no Araguaia ou Simples Nacional? Depende. Pescar é bom, né? O simples não é tão simples, apesar do nome. Acho que pescar é mais fácil. Assim, não sei pescar o peixe, mas estar lá pescando é mais fácil, né? Exato. Porque dizem que quem pesca no Araguaia tem paciência. Né? E isso ajuda para tratar com a Receita Federal? Ajuda. Quem tem paciência tem um ponto a mais, consegue. Consegue pelo menos esperar. Então me responde aí. Cangas ou cadeira de praia? Qual é melhor para lidar aí com esses tributos? Cangas é melhor. Cangas é melhor, né? Cadeira de praia tem muito vendedor. Bom, se tem muito vendedor, você falou aí. Então, seguindo isso aí, qual que é seu cantinho preferido lá em Aruanã? Aruanã, né? Aruanã, lá em Aruanã. Qual o seu cantinho preferido para descansar, ficar sem pensar no Carnê-Leão? Como é que é? Na verdade, lá perto de Aruanã, Cangas é o melhor. Cangas é bom que não tem nada perto. Aí tá bem isolado. Tá ótimo. Tá certo. Então, sabendo um pouquinho do doutor Guilherme aqui, te pergunto, Guilherme, a reforma tributária, nosso assunto aqui, a nossa pauta hoje, para todos que estão nos ouvindo, é a reforma tributária. Me fala um pouquinho da reforma tributária. Assim, o geral. Sim. Isso aí veio para complicar ou veio para melhorar? Não, a reforma tributária ela foi muito vendida, né, pelo Congresso Nacional, por todos que queriam a sua aprovação e também rebatida por quem não queria a aprovação. Então, a gente tem vários viés e várias notícias, algumas coisas mitigadas, algumas coisas que não são verdades, outras coisas que são verdades. Então, o primeiro ponto é que a gente está fazendo esse podcast no ano de 2025. Então, a gente está no mês de abril de 2025. Isso é bom todo mundo prestar atenção, porque vai mudar muita coisa ainda, vai ter muita lei a ser aprovada, então isso vai mudar. Mas agora, nessa data, a gente teve aí a aprovação da emenda à Constituição, que trouxe a dita reforma tributária, que a maioria das pessoas intitula como a reforma do consumo. Eu já falo do uso e consumo, porque também influenciou tributos relacionados ao uso. Então, a gente vai aprofundar aqui mais algumas coisas nesse sentido. Então, a reforma que veio para mudar tributos relacionados ao uso e consumo da população brasileira. Terão momentos de transição de algumas situações, terão outras situações específicas, mas basicamente é isso. O que tributa o seu uso e o seu consumo vai ser afetado, já está sendo afetado pela reforma tributária aplicada no final de 2023. Entendi. Então, para quem tem empresa pequena, como que ela afeta? Isso, na realidade, vai melhorar ou vai piorar? A ideia é melhorar. O que foi aprovado no final do ano, a emenda à Constituição 132, que foi promulgada, ela foi baseada na PLP, que vinha desde 2015, então aquela a gente teve a PLP 45 e a PLP 110, mesclou as duas, vigorou mais a 45 e foi aprovado. A ideia dela era o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado. Então, pegar os valores do consumo, os impostos, os tributos do consumo e transformar em um único imposto.
Então, essa era a ideia principal. Quais são os impostos, os tributos, né, do consumo? Aí eu falo tributo porque a gente tem contribuição também, né? Tem programa que também é uma contribuição, que é o PIS, COFINS, e ele não é imposto, mas é tributo. Então, a ideia era pegar o imposto municipal, ISS, o imposto estadual, ICMS, e os tributos federais, o PIS, COFINS, e transformar tudo em um único imposto, que era para ser o IVA. Mas aí, como nada é fácil, né? Não sei se é todo mundo ou só no Brasil, mas eles transformaram em IVA dual. Então, o IVA, aí a simplificação, que eram quatro tributos para virar viraram 2. Então, IBS e CBS. Mas não quiseram deixar de fora o IPI. Então, o IPI, que não era para fazer parte dessa cadeia, ele também não entrou no IVA dual, ele vai virar, né, o imposto seletivo, o imposto do pecado. Então, a gente saiu aí de 5 tributos para 3. Simplificou, né? Sim, era para ter virado 1, mas viraram 3, já ajudou alguma coisa, né? E aí, nessa reforma tributária, né? O que a gente pode avaliar que foi positivo, vamos dizer assim? É a unificação desses impostos, porque cálculo a gente percebe que não ficou tão simples. Não dá nem para fazer o cálculo ainda, né? Porque não foram aprovadas ainda as leis específicas do IBS e do CBS para trazer a alíquota. A alíquota a gente tem previsão, né? E todo dia ela muda. A previsão inicial era de 20%, depois 25%, hoje já está em 27,5%, que é a possibilidade, mas tem algumas pessoas pessimistas que falam que vai passar de 30% a alíquota. Mas a gente não sabe porque não tem a lei ainda. Só no momento que for promulgada a lei específica do IBS, do CBS, que aí vai trazer, então, a gente vai poder calcular, porque tem o programa de Manaus, vai ter isenção lá em Manaus, vai ser mantida, né? Então, a Zona Franca vai ser mantida, isso influencia na alíquota. Cesta básica vai influenciar na alíquota, porque quanto mais retiradas de redução ou isenção, aumenta mais a alíquota para todo mundo. Então, isso tem que ter para trazer uma justiça fiscal, trazer alguns incentivos, mas isso influencia para os outros, que aumenta para quem não tem nenhum incentivo. Então, assim, um ponto positivo, teve a simplificação. A gente saiu de 5 para 3, já é um ponto positivo. Um segundo ponto positivo, que agora ele é sobre o valor agregado. Então, em regra, é para ficar mais fácil de você aferir o tributo. Porque antes era tanto tributo dentro de tributo, como é que era? O ICMS faz parte da sua própria base de cálculo. Então, quem não entende, mal a gente entende, mal eu, aí vocês são contadores, vão saber muito melhor do que eu. Mas aí você fala, o imposto ele faz parte da base de cálculo para calcular o próprio imposto. Nossa, então, era muito complexo. O IVA, a ideia é ele não ter essa complexidade. Então, ser mais fácil. É assim, comprou por tanto, revendeu, vai ganhar quanto? Quanto que ele vai ganhar, vai ser um imposto sobre aquilo. Assim, bem basicamente, né? Essa é a ideia. Agora, se vai acontecer dessa forma, depende da legislação que vai ser aprovada. Ótimo, né? Mas eu estou pensando aqui, e essas empresas que estão no lucro presumido, né? Ainda, por enquanto, dá para pescar tranquilo ou não? Bom, pro empresário, dá para pescar tranquilo ainda. Quem vai ser afetado no ano de 2026 são os contadores. Esses são as pessoas que vão sofrer. E muito. Porque nós estamos com uma base lá no escritório e o nosso lema está sendo o seguinte: coisas que a gente já vem trabalhando com os nossos clientes, ajustando, pedindo documento. Gente, manda documento no prazo. Pessoal, se mandar uma nota depois, como é que a gente faz? Então, assim, a gente já vem se adequando. E semana passada, nós criamos um comunicado mais ostensivo com os nossos clientes para realmente a gente conseguir ter essa documentação em mãos. A maior preocupação nossa, por enquanto, porque nós vamos ter ainda várias mudanças, é a questão dos documentos chegarem até nós. Porque há um grande impacto, não é isso, Sim. doutor? A partir de 2026, eu falo que é mais complexo para contador do que para o empresário em si, porque em 2026 o empresário não precisa se preocupar no ano de 2026. Aí, lógico que ele tem que preocupar, lógico, com planejamentos e planejar futuramente. Mas eu falo que em 2026
começa a transição, aí a gente já está falando do consumo, né, dos tributos do consumo, onde obrigatoriamente já vai ter que cobrar 0,1 de IVA dual. Então, já vai vir essa cobrança. E essa cobrança já tem que ser contabilizada, ela já vai para a contabilidade. E aí eles falam, mas não vai ter influência porque você vai lançar esse tributo, mas aí o tributo você vai compensar no PIS/COFINS. Então, você vai lançar ele e vai compensar. Mas aí a contabilidade já vai ter que fazer. Então, a contabilidade já vai ter que fazer o sistema antigo e vai fazer esse, porque 2026 estão falando que é o ano teste. Então, quem vai testar é só os contadores. Porque o empresário, para ele, o operacional não muda nada para ele, porque, em regra, ele não vai ter custo. Ele não vai ter custo nenhum, não vai ter gasto com isso. Mas a contabilidade vai ter um trabalho a mais. Vai ter o que ele já tem hoje e com esse teste que vai ter ano que vem. O contador, então, vai ter que fazer serviço duplicado. Sim. Né? Bom, eu já estou pensando nisso. Eu começo a entrar em pânico ou ainda dá para respirar fundo e seguir até o final do ano? Como é que é isso? Não, é esperar o final do ano e preparar o aditivo contratual para a empresa. É isso que a gente anda pensando muito, porque acaba que no final o contribuinte ele vai levar nessas mudanças todas. No início da nossa conversa, nós falamos que tem simplificado, que ajustou uma coisa ou outra, mas no final vai sobrar para o contribuinte Sim. uma parcela no bolso a mais. Sim, a simplificação ela vem mesmo no final da transição. Então, quando extinguir o ICMS, quando extinguir o PIS/COFINS, aí sim a gente pode dizer que veio uma simplificação, que é a partir do momento que vai inexistir esses 5 tributos e os 5 tributos vão se transformar em 3. Então, simplificou. E, através de ser a apuração através de valor agregado, também simplifica. Mas o problema é que nessa transição vai existir, porque é uma transição, então vai existir o sistema antigo e o sistema novo. Aí é complexo. Então, assim, vai ter uma complexidade por um período para ter uma simplificação depois. Então, a ideia é de que vamos sofrer agora para depois não sofrer tanto, né? Ficar mais fácil. Mas, doutor, então, pensando nessa simplificação aí, para os escritórios de advocacia, para os escritórios de contabilidade, né, vale a pena ainda ficar no Simples? Então, você tinha até me questionado o Simples Nacional, acho que eu não tinha respondido. Como que fica, né, a reforma tributária para o Simples Nacional? É igual quase várias coisas do Simples, da reforma tributária. Não sabemos. Por que não sabemos? Porque o Simples Nacional ele é um regime simplificado, mas é um regime especial. Então, você escolhe estar dentro do Simples. Você abre sua empresa, a empresa vai abrir normal, você vai ali ou presumido ou lucro real, mas aí você vai escolher ir para o Simples Nacional, lógico, se você tiver com os requisitos, mas você vai escolher. Então, é uma opção. Por ele ser uma opção, ele, em regra, ele não tem influência de outras situações, de outras legislações, porque ele tem a sua legislação própria. A gente dá exemplo, por exemplo, ISS, que vai extinguir, mas ainda existe. O ISS ele tem regra para cada profissional, cada tipo de empresa. Mas a partir do momento que ele opta pelo Simples Nacional, ele vai para as regras do Simples Nacional. Então, o Simples Nacional vai depender de legislação. Vai ter que vir uma legislação para falar como que o IBS, o CBS e o IS vai ser incluído nesse Simples Nacional e como que vai ser a extinção do ICMS, do ISS, do PIS/COFINS dentro do Simples Nacional. Então, é algo totalmente à parte, que na verdade já tem um estudo, existe um comitê específico do Simples Nacional, que eles estão fazendo estudo sobre o impacto da reforma tributária e como que eles vão integrar essa reforma tributária, porque se eles fizerem o cálculo errado, pode ser que não compense para o contribuinte mais ficar no Simples. Se eles fizerem um cálculo bom, às vezes todo mundo vai para o Simples, porque vai ficar tão bom que todo mundo pode ir. Aí vai depender da faixa de faturamento, da operação em si, mas precisa-se que esse comitê de estudos do Simples Nacional faça a apuração. Só que ele vai conseguir fazer a apuração só depois de instituído, de fato, o IBS, o CBS e o IS, com sua alíquota definida. Aí ele pode, então, fazer como que ele vai integrar dentro do Simples. Nós percebemos que nessa reforma tributária há uma margem
de parâmetros para chegar até a conclusão dela. Então, assim, nós temos 2026 uma etapa, 2027 outra etapa, não é isso? Isso. E nessa transição toda de parâmetros, a gente percebe que alguns fatos andou acontecendo anteriormente. Vamos pegar aqui o E-Social. Sim. Foi implantado numa época, depois algumas coisas foram adiadas, passou para outro ano, até tudo se ajustar e hoje 100% é social. Isso pode acontecer na questão da reforma tributária? Sim, todo o sistema que leva as informações para os órgãos, eles terão que ser readaptados, terão que adaptar com a reforma tributária, porque vão mudar. Trazendo para isso, vou trazer para o contencioso tributário, administrativo tributário. Então, é quando tem alguma divergência, algum erro. Então, o contribuinte hoje, ele não pagou ICMS, ele não declarou ICMS, não pagou, o Estado vai auferir, vai gerar um auto de infração, vai intimar o contribuinte, que hoje, por exemplo, no Estado de Goiás, corre no CAT, que é o Conselho Administrativo Tributário. O CAT, ele vai averiguar as situações do Estado. O IPVA está indo para lá agora, o ITCMD também começou a ir para o CAT, e o ICMS vai lá para o CAT. E algumas outras situações do Estado, que é o Conselho que julga. A partir do momento que extinguir o ICMS, tem que continuar julgando, vai julgar o IBS, porque o IBS está dentro do IVA dual, mas o IBS é de competência estadual e municipal em conjunto. Como que vai ser? Então, existe, a emenda trouxe o conselho gestor, né? Eles falaram que vai ser criado um conselho gestor, que vai estar incluso nele os governadores, os prefeitos, onde eles vão definir tudo do IBS ali dentro. Então, um conselho do IBS. Mas como que vai gerir as disputas do IBS, se ele vai se transformar nacional e vai descentralizar daqui, né? Mas isso é algo que vai ter que ser adaptado. Assim como todos os sistemas contábeis, por exemplo, social, tudo onde você lança as informações, escritura fiscal, como que você vai fazer essa informação da escritura fiscal, tudo vai ter que ser adaptado, porque a gente vai extinguir impostos e colocar outros. O que me chama muita atenção nisso tudo, e é um dos fatos que eu ando e a gente anda se adequando dentro do escritório de contabilidade, é porque nós já temos alguns parâmetros que na hora que vai enviar a declaração, porque é assim, né? Nós temos empresário que acha ali, vamos apertar um botão que está tudo certo. E não é bem por aí. As coisas é bem complicada para gerar. E hoje nós temos aí o MIT, que chegou agora com força total, a REINF, que já tem outras informações que antes não tinha e já passa a ter. A DCTF Web já mudou já a data de envio, porque junta tudo. E nós já temos obrigações que na hora que a gente vai retificar, já vem a multa. Sim. É automático. Sim. Nós estamos falando de questões de tributo pela reforma tributária, mas também vai ter um impacto no envio dessas declarações, sim, porque está todo mundo enviando informação e as informações estão sendo cruzadas. Sim. Então, é importante a gente ter esse elo de comunicação, né, doutor, para poder fazer tudo isso funcionar bem. Sim, enquanto os órgãos estão tentando de toda forma cercar e ter as informações para não deixar os contribuintes fugirem, né? Fugirem de pagar algum tributo. Então, em decorrência disso, eles estão mudando toda hora o sistema. A gente teve agora, né? A gente não, vocês, né? No imposto de renda, mas eu falo a gente contribuinte no imposto de renda que não estava com as informações no ECAC, né? Que sempre tiveram, né? Sim. Sempre teve a informação dentro do ECAC e pela primeira vez não tinha. A Receita voltou atrás e liberou as informações, né? Porque como que você vai conferir e lançar um imposto de renda? Mas é porque os órgãos eles estão se adaptando para tentar trazer mais informações. E a partir disso muda tudo. E muda para quem está ali na trincheira mesmo que faz, né? Que são os contadores, que você vai fazer o lançamento. Porque o contribuinte dá as informações, aí vocês têm que lançar. E assim, não sei se todo mundo aí que está assistindo sabe, mas são os contadores que fazem o lançamento. Eles não chegam lá e tá tudo bonitinho, fácil. E aí você fala assim, você não joga o documento ali na nuvem e fala assim, analise, igual o ChatGPT, né? Analise esse documento e lance no lugar correto, não é assim. Nossa, se fosse assim. Ai. Não ia ser bom? Não é assim, né? Então, assim, mas tem gente que não sabe, tem gente que acha que assim, eu mandei pro contador, o contador só vai colocar lá dentro da nuvem e tá feito. Não é, né? Então,
Então, você tem que entrar no lugar certo, fazer a informação no lugar correto, e às vezes não é uma imperícia do contador. Às vezes é uma mudança de sistema que aconteceu, que é igual tá tendo essas mudanças, que virou uma loucura. A gente teve uma outra mudança agora dentro do... que foi aquela do CRT4, né? Que foi a mudança do Simples Nacional, do MEI, que foi a mudança do MEI, que o MEI agora, CRT4, que o MEI ele não fica mais no mesmo código de todo mundo Simples Nacional. É uma forma da Receita ter uma informação mais qualificada, mas atrapalha, porque se alguém que não viu essa mudança, não prestou atenção, não conseguiu emitir nota fiscal mais para o MEI, por exemplo. O próprio MEI, que é um trem simplificado, não conseguiu emitir. Às vezes teve que procurar gastar, porque o MEI é para não gastar, aí teve que gastar para procurar a informação e poder fazer. Mas o contribuinte é complicado também, né? Porque nós estamos aí, começou o imposto de renda dia 15 de março, 17 de março. 17. Né? E vai até 30 de maio. Sim. Né? E eu tenho cliente que me liga, mas eu posso entregar os documentos até 30 de maio, porque vai 30 de maio. Pelo amor de Deus, como que eu vou lançar naquele dia, né? Chega aquela documentação, tá o volume de serviço ali, de documentos, né? Como que nós vamos fazer isso? Então, o que acontece? Né? Tá chegando as mudanças e as pessoas não estão procurando as informações, né? Para poder mudar. Isso aí vai ficar tudo para os contadores. Sim. Né? Os contadores e contadoras que vão, né, brincar com isso aí, né? Vamos falar dessa forma. Né? Nós temos aí algumas formas de tributação no Brasil. Né? Nós temos o lucro real, arbitrado, lucro presumido, imposto simples. Né? Não é fácil. Né? O Brasil não é para amadores nessa questão tributária. Né? Nós sabemos jargão, né? Mas realmente isso é verdade. Né? E seguindo esse raciocínio aí, eu pergunto para o senhor, doutor, que é especialista, né, nessa área, e com essas mudanças, quando vai ser melhor sair do simples e passar para o presumido? Né? Eu vou ter um momento certo para isso? Né? Quando que eu vou fazer isso? Porque eu sei que a tributação, a escolha ela é em janeiro. Né? Mas qual que vai ser o momento certo agora para nós prepararmos para 2026? 2026 eu não vejo um impacto tão grande. Aí, igual eu falei, falando para contador, deu um impacto grande porque vai mudar toda a sistemática da contabilidade em si. Mas para a empresa, eu vejo o ano de 2026, o ano das empresas já pensarem na sua mudança para a partir de 2027. Pelo menos é o meu pensamento. Eu falo isso porque 2026 é um ano teste. Então, e a gente já vai ter as legislações. Se Deus quiser, a gente já tem as legislações em 2026. Então, com as legislações em mãos, aí dá para fazer o planejamento tributário. E aí eu quero trazer o planejamento tributário, mas eu não queria falar do planejamento tributário como algo de você fugir dos impostos. Porque o planejamento tributário ele tem que ser em cima da operação da empresa. Então, de fato, você tem que pegar a empresa, estudar a operação dela. Estudar da operação dela, você vai falar se ela está correta ou não. Se ela... Aí a gente pode ser planejamento, pode ser compliance, pode ser a nomenclatura que der, mas o ideal é isso, pegar a empresa, ver a operação. Como que essa empresa opera? O que ela faz? Você vai ver, ela está correta? Ela tinha que ter um outro CNPJ? Ela tinha que desmembrar de outra forma? Ela tinha que ter filiais? Ou ela tinha que ter empresas, um grupo econômico, empresas parceiras? Como que seria a operação? Mas veja só, doutor, eu vou te interromper aí um pouquinho. Nisso tudo que você está falando, porque hoje o que a gente faz? Hoje, vamos lá estudar o faturamento, analisar o faturamento. Dentro daquele faturamento, que é o simples, vamos falar do simples que não é tão simples. Fazer uma previsão. Pega o faturamento que teve lá o ano passado. A projeção para esse ano é tanto. Sim. Então, alguns aspectos do simples, a empresa no simples, no anexo 3, não dá certo, vamos para o anexo 5, já piora, porque nós temos fator R, folha de pagamento, como é que está. Então, assim, tem uma série de coisas que a gente estuda para determinar no início do ano para o cliente, olha, vamos mudar, vamos sair do simples, vamos para o lucro presumido, do lucro presumido vamos voltar para o simples, e a gente faz tudo isso e organiza a casa. Sim. Só que agora não é bem assim, não é isso? É isso que você está comentando. É isso que eu estou comentando, ver a operação dele, mas assim, falando o ideal é sempre, no final do ano,
já ter pronto para a virada do ano fiscal fazer a mudança. Esse é o principal. Mas eu vejo que 2026 é o checkmate das empresas poderem fazer a sua decisão. Se elas vão ficar no Simples, porque a gente já vai ter a legislação do Simples já definida, a gente já vai ter IBS, CBS, e elas vão definir se vão para o lucro real, se vão para o presumido, se ficam no Simples Nacional. Então, o ideal, 2025 faz o estudo, se já tiver a legislação. Aí, quando eu estou falando com influência de reforma, né? Empresa tinha que fazer isso todo ano. Todas as empresas, todo ano, tinham que sentar com o seu consultor, que seja ele um advogado, seja ele um contador, que seja ele um administrador especialista na área, para sentar e analisar e falar, olha, a sua empresa, ela não está correta como deveria. Você vai economizar imposto, mas é porque você vai fazer a operação certa. Então, aí, a partir do ano que vem, vamos mudar. Vai para o real, vai para o presumido, vai para o simples. Mas 2026 é o checkmate, porque 2027 começa a influenciar a mudança da reforma tributária. E aí, se ele não mudar, já vai ter uma dificuldade com a contabilidade, porque a contabilidade vai ficar mais complexa. O contador já vai ter uma maior complexidade para lançamentos, porque vai ter 2 sistemas juntos. E ele não se planejou, para o contador conseguir reavaliar e fazer, vai ser muito difícil, porque o contador já vai ter um trabalho dobrado. Então, o ideal, eu vejo assim, 2025, faz o primeiro estudo, saiu as legislações, é o checkmate da empresa para fazer essa mudança dela, para as decisões. Entendi. Não vai ser fácil essa mudança para todos, né? Para o empresário e para o contador, principalmente. Sim. Né? Mas disso tudo, entre simples, presumido, nessas mudanças todas, existe alguma pegadinha aí que muitos desconhecemos, ou ignoramos? Bom, não sei se é bem isso que você está falando, mas eu tenho uma que eu não sei se é pegadinha ou não. Prestador de serviço, nós aqui, advogado e contadores. Prestador de serviço... Tá doendo, viu? Prestador de serviço vai sair aí de uma alíquota, em média, que é 5%, para uma alíquota de previsão de 27,5%. Meu Deus. Então, olha a diferença, né? Tá doendo esse negócio aí, doutor, dá um jeito. 22,5% a mais. A gente, contador, advogado, vai ter uma redução, né? Então, a alíquota vai ser 30%. Ó, já começou as complexidades, né? É 27,5% menos 30%. Então, vai ser a alíquota do prestador de serviço contador, advogado, médico, alguns que entraram na isenção. Mas aí vem aquela questão. O que foi a ideia? Eles falaram que ia ter uma justiça fiscal, porque a indústria, quem produz pagava muito imposto. Então, eles falavam, quem produz paga até 30% de imposto, paga muito imposto quem produz. E, enquanto prestador de serviço, paga 5%, em média. Isso é muito injusto. Então, vamos igualar todo mundo. Só que eles esqueceram que lucro real, principalmente, tem muita dedução. Então, quem tinha ali na produção, eles tinham um destaque de 28%, de 20%, 30% de imposto, mas quanto que eles deduziam no imposto, no final? E prestador de serviço deduz alguma coisa hoje? Não deduz. Pois é, então vai ficar péssimo, né? Se nós analisarmos assim... Não sei. Eu tô achando que vai ser bom, você sabe por quê? Meu terno, eu vou conseguir deduzir meu terno. Meu terno... Faz parte da sua atividade, né? Minha atividade exige eu estar de terno e gravata. Inclusive, está no regimento do Tribunal de Justiça. Se eu for lá fazer um despacho com o magistrado, se eu for lá fazer uma audiência, se eu for fazer uma sustentação oral, eu tenho a obrigação de estar de terno e gravata. Okay. Inclusive, tem até a beca, mas a OAB disponibiliza, mas tem a obrigação. Eu posso comprar uma beca, falar, é para minha função, minha atividade. Eu quero a dedução. E se eu viajar para atender um cliente? Não estou indo de férias, estou indo para São Paulo atender um cliente. Eu vou poder deduzir o hotel, deduzir a alimentação, deduzir a passagem? Pela lógica do pensamento da justiça fiscal, sim. Mas aí eu acho que é uma pegadinha, porque eu acho que eles não vão deixar deduzir. Então, dessa reclassificação das atividades aí, né, nós vamos ter que ficar de olho em bastante coisa. Sim. Né? Porque como que nós vamos reclassificar isso aí? Né? Foi bem colocado. Alterno, eu preciso, eu tenho que me apresentar, então né, faz parte da minha atividade. Eu posso deduzir, posso abater. Mas aí é uma questão que eu vejo, eu acho que eu posso falar perigosa, porque o prestador de serviço, ele vai ter que dar margem para quem ele está prestando o serviço ter essa possibilidade de dedução, não é isso? Isso. E aí, como é que fica tudo isso? Vai ser muito complexo, porque
Hoje, as maiores disputas que temos no CARF, que é o conselho que fala sobre os impostos, sobre os tributos federais, que é onde luta, né? Igual tem um CAT, que é de Goiás, ICMS, tem um CARF, que vai ali lutar PIS, COFINS, impostos federais, tributos federais. Lá as discussões são disso, do que a indústria pode deduzir ou não. Então, a gente tem inúmeras disputas em relação a isso. A gente teve aquele caso do bombom, sonho de valsa, tem agora agora não existe mais chocolate cacau, né? Todos os chocolates agora são requeijão lá, a base de requeijão, não é mais requeijão em si. Então, tudo misturou. Dizem, foi um planejamento tributário, mas, na verdade, foi uma adequação que as empresas fizeram justamente pela operação dela. Então, assim, aí agora essas disputas vão vir para nós, prestadores de serviço. Mas aí acontece, doutor, que isso tudo que você colocou já vem sendo analisado e puxado daqui. Não, vamos ajustar. Sim. Não, vamos fazer assim, assado. Para chegar aí, tá tudo certo. E o prestador de serviço não vai ganhar margem para estudar isso, aquilo, outro, para poder ter essa dedução, não? Ao meu ver... Onde que nós vamos ficar nisso? Ao meu ver, vão começar as brigas. Na reforma tributária, teve uma pessoa que discutia e queria muito a reforma tributária. Ele trazia muito o ponto da reforma tributária e aí ele falou a seguinte frase: quem não quer são os advogados tributaristas, porque eles vão perder dinheiro com a reforma tributária. Eu escutei aquela fala, fiquei super tranquilo, porque pra gente tá sendo bom demais, porque a gente vai começar essas novas brigas. Agora, a briga que vai continuar existindo na indústria, agora vai pros prestadores de serviço também. Então, a gente está estendendo mais áreas. A gente vai ter uma época aí de transição que vai ter muita disputa judicial contra as legislações, a inconstitucionalidade, tudo. Vai ter disputa judicial contra... O que é que mais briga hoje, por exemplo? O contador tem que seguir as normas. E aí, quando eu falo de norma, eu falo lei, portaria, COSIT, que é consulta, tem que seguir. Mas as brigas na justiça são contra isso. Por exemplo, uma COSIT, ela não é lei. A COSIT, ela está lá embaixo na pirâmide de Kelsen, lá quando você vê a pirâmide de Kelsen, quem manda? Constituição, depois vem lei federal, depois vem os decretos, aí vai descendo. COSIT está lá embaixo, mas Receita Federal usa COSIT como se fosse a Constituição, né? E aí é uma grande briga. E isso vai continuar existindo. Essas brigas continuarão. Então, assim, para advogado tributarista, continua e acho que até aumenta. Agora, o know-how e a atuação. Eu acho que vai até aumentar, porque já era confuso. Sim. Né? Já era confuso a legislação tributária. Né? Você pensa aí, nós temos aí o imposto retido, nós temos monofásico, esse é tributado, esse não é tributado. O que é destacado. O que é destacado, o que não é. Não é? Que coisa. Nós tivemos aí aquela questão das empresas com filial em outro estado, mas que transportavam a mercadoria, o gado ali, por exemplo, não teria que pagar o ICMS. Agora já voltou, nós temos que pagar o ICMS. Gente, era uma loucura. Então agora, doutora... Não está sendo? Eu tô aqui Está sendo uma loucura. Não, e agora? Eu tô pensando em tudo que o doutor está falando aqui. Vai dar serviço demais, porque eu acho que pode acontecer muitos erros. Sim. Né? Por uma interpretação errônea. Falta de documento enviado, falta de falar como que aconteceu a operação. É isso que eu estou falando, não é imperícia de quem está realizando o serviço. Às vezes é imperícia, a falta de informação, que o empresário não mandou tudo. É isso, porque lá atrás, lá 2023, quando começou tudo isso aí, nós fizemos vários cursos, começamos aquela onda de curso aí, não valeu de nada, mudou tudo. Mudou tudo. Mudou, porque eles pegaram duas PLPs, né? Eles pegaram 2 projetos de lei, fundiram, um ficou mais que o outro, mas ele juntou e se você estudou 45, mas caiu coisas do 110, e aí mudou tudo. Mudou tudo. Mas mudou bastante. Nós, como prestadores de serviço, um escritório de contabilidade, por exemplo, eu presto serviço para vários ramos de atividade, né? Ou hospitais, ou agropecuário, comercial, prestadora de serviço, e aí vai, né? Uma gama de empresas aí. Nessa questão do crédito,
Parece que agora nós vamos ter que gerar crédito. Como que nós vamos gerar crédito? O que seria isso? Vou gerar crédito de quê? De ICMS? Eu não sou ICMS, é ISS, é IBS, virou IBS. é CBS. Ai, Gente, que trem louco é esse? Sim. Né? Como é que seria isso? Eles, assim, tem muita coisa que vai ser regulamentada, mas essa questão de crédito, ela veio muito forte dentro da reforma tributária, inclusive, por exemplo, para quem é de baixa renda. De baixa renda, eles criaram o cashback. Então, que o cashback, aí acho que quase todo mundo conhece cashback. Cashback é que você compra e aí, quando você compra alguma coisa, você adquire alguma coisa, você tem um crédito para usar para comprar outras coisas. E aí é um crédito que eles inventaram para gente de baixa renda. Agora, imagina só, uma pessoa de baixa renda, ela tem que ir lá dispor de dinheiro para depois ela ter um crédito. Mas isso vai ser regulamentado, vai existir. Mas eles vão estender isso para tudo. Então, vai ter o cashback para quem é de baixa renda, vai ter cashback para que aí é o crédito, né? Não vai ser um cashback em si, mas vai ter um crédito. Mas eles vão ter que instituir, vai ter que ter lei. Vai ter que ter lei do IBS, CBS e depois... Porque já teve a lei do IVA dual, né? O IVA dual foi criado já a legislação geral. Mas vai vir específico IBS, CBS, depois vão vir as legislações filhotes ali, porque ela vai vir definida ponto a ponto. Igual a gente teve, né? De ICMS existe a lei que trazia o default, existe a lei que trazia várias situações. Mas do IBS, mesma coisa, para poder regulamentar os créditos. Porque como que eu vou deduzir? Eu quero deduzir, às vezes, meu terno, ou eu quero comprar um terno e quero ver se eu adquiro um crédito, porque ele vai ter uma operação. Ou eu prestei serviço e vai gerar crédito para o prestador de serviço agora, vai ter crédito, tem que ter crédito. Porque antes você tinha crédito de ICMS e agora tem que ter crédito de IBS. Pois é, mas aí, doutor, esse negócio vai complicando, né? Porque eu estou pensando aqui, eu vou comprar o terno para ter crédito. Então, você está me falando que eu vou ter que comprar pela pessoa jurídica. Sim, né? sim. Então, o ideal, eu acredito que deve ser isso também, em toda essa mudança, que o melhor ou o ideal seria que todas as pessoas tivessem uma PJ. Sim. Né? Então, nós trabalharíamos com pessoa jurídica, né? E passaríamos a ter as coisas na pessoa jurídica e não na pessoa física. Isso. Né? Nós vamos tributar, assim, uma parte maior na pessoa física para que as pessoas possam trabalhar tudo da pessoa jurídica. Assim, não sei se está dentro do tema, mas... Né? De tudo isso que você falou, então eu estou pensando aqui, me corrija se eu estiver errado. Acabou a confusão patrimonial. Olha só que beleza. Porque eu vou comprar da PJ, vai estar tudo informado, né? Mas assim, na verdade, eu vejo que já estavam num caminho assim. Acho que o mundo já está num caminho assim. Podcast anterior veio o Dr. Lucas, né? Falou sobre holding aqui, eu escutei, eu vi o podcast. E ele veio falar de holding. E holding já era um caminho de pejotização da sua vida. Então, você já leva para a sua PJ, sua empresa, você levando suas empresas, levando seus bens. Isso. Lógico que tem planejamento sucessório, tem tudo ali dentro. Mas já era você levar para o seu PJ. E aí agora, se tudo der certo, vai levar até nossas roupas, né? Agora pro nosso PJ. O leão que não pode levar. O duro é que não vai poder postar, né? Se eu comprei o terno pela PJ, eu não posso ir no casamento com ele, eu não posso postar foto, né? Porque depois a Receita Federal vai falar, você não comprou pro seu trabalho. Não, mas se for uma distribuição de lucro? Se for uma distribuição de lucro. Não, uma distribuição de lucro, por isso que eu tô com o terno aqui. Ele não recebeu em dinheiro, ele recebeu em bens, né? A gente passou bem aqui dentro. Exatamente. A gente ri agora, mas pode existir. E vai existir uma discussão dessa. Vai ter coisa demais aí. Vai existir. Eu acho que vai surgir tanta coisa aí nessa... eu não sei se é uma melhora ou se está mudando. Se está mudando só o nome para falar assim, não, é uma reforma tributária e não uma bagunça. Não, eu vejo assim, que precisava mesmo dar uma modernizada, tentar mudar. Acho que tem pontos positivos, pontos negativos. A gente vai saber só em 2035, 37, a gente vai saber se realmente foi ruim ou bom. Mas eu acho que a modernização tem que acontecer, ela vai acontecer, é natural. Vai mudar muito a sistemática. Por exemplo, estados estão sofrendo muito, o estado de Goiás está muito... eles estão muito receosos com o que vai virar, porque o estado de Goiás incentivou muitas empresas.
Tem ProGoiás, tem muita coisa. Tem muita coisa de Tem. incentivo fiscal. Por exemplo, tem empresas, indústrias que estão em Goiás que não são naturais daqui. Não vendem para cá, não é o consumidor afinal aqui. Mas eles estão aqui pelo incentivo fiscal. E isso vai acabar. Então, a ideia é que o incentivo fiscal acabe, para acabar aquela dita guerra fiscal entre os estados. E aí os estados estão desesperados para saber como que vai ficar. Porque agora, em regra, quem vai pegar o dinheiro do imposto, quem que vai ser o estado que vai é o estado mais populoso. Então, São Paulo, que é bem populoso, em regra, vai ser mais beneficiado. Então, as indústrias pode ser que corram para lá, para ficar mais barato tributariamente para elas e operacional também. Então, assim, a gente vai saber mesmo o impacto, acho que 2040, 2037, a gente vai se falar, nossa, realmente foi bom, realmente foi ruim. Mas eu vejo com bons olhos, acho que toda mudança tem que acontecer. São tributos muito antigos, tinha muitas leis. Ao meu ver, podia ter mudado tudo através de lei. Não precisava de reforma através de emenda da Constituição. O ICMS era só ter mudado a lei do ICMS. Só não, que é complexo, mas a gente poderia ter feito. Mas foi por esse viés, a gente tem que adaptar e vejo com bons olhos. Vejo que pode ser que seja bom mesmo, seja aplicado. Vai ter as brigas nunca vão deixar de existir, porque de um lado tem o Estado querendo arrecadar e de outro tem o contribuinte não querendo pagar nada. E aí tá a gente no meio, os profissionais, contador e advogado, querendo ajudar o cliente. A gente quer ajudar quem nos contratou. Sim. Então, ele ajudou, a gente quer fazer o bem por ele, né? Se existe briga, a gente vai brigar. A gente vai brigar. É. Mas a gente percebe também tudo isso que há margens para surgirem mais ideias. Que não Sim. está tudo um ponto final. Epa, peraí. Teve a reforma tributária, ponto final, acabou, é isso aqui. Não. Nós vamos, pelo que a gente está entendendo aqui, os nossos ouvintes também estão entendendo, é que haverá possibilidade, doutor, né, de surgir novas ideias, Sim. novas coisas que poderão mudar tudo Sim. isso daí. Mas o principal que eu vejo é o controle total que o contribuinte vai ter que ter na sua empresa em relação a documentos, em relação à compra, fornecedores. É isso que eu estou observando que está pegando mais, E né? também, além disso, a gente tem um ponto muito interessante, que é uma ferida, eu acho que é uma ferida dos empresários das empresas. Eles não percebem que o imposto que eles têm que pagar não é deles. Então, o empresário não entende que o imposto não é dele. É difícil, até a gente mesmo, que quando a gente recebe nossos honorários, a gente não entende que tem um imposto ali e aquilo não é nosso. Porque aquilo já é devido ao Estado. E com a reforma tributária veio o split payment. E essa palavra aí complicada, ela aqui que é a ideia. Ele já vai ser retido, a ideia é ser retido na hora do pagamento. Mas o que é isso aí que você falou? Split payment. Não, fala de novo. Bonito, Não, né? é porque a palavra é bonita, não sei né? se tá Mas o que aparecendo- significa? Tá parecendo, né, no outro podcast, né? Com o negócio do Money Crash. aquele- Um negócio confuso, Esse split payment, ele veio com a ideia o seguinte: quando a pessoa for lá e pagar, assim, vai ser regulamentado e vai ter que vir e vai ter que ter todo um sistema para poder abarcar ele. Mas ele já existe em outros países. Funciona assim: o contribuinte não, o comprador foi lá e comprou o produto. Comprou o produto, na hora que a empresa recebe, o imposto já é destacado e já vai para uma conta. Que em regra era para ser assim, que o contribuinte não tem acesso àquela conta. Então ela já vai para uma conta, ou já vai direto para o governo, ou já fica separado, que é o valor do imposto. Que é o valor já destacado daquela compra. Lógico que quando é em moeda não tem como, mas quando já vai fazer o pagamento cartão de crédito ou cartão Pix, eles vão tentar adequar para isso existir. Por quê? Já vai destacar o imposto já vai ficar separado e ele vai receber só o líquido dele. O contribuinte, a empresa, né? O empresário vai receber só o líquido. E isso vai ser muito doído, porque hoje as empresas costumam trabalhar com o dinheiro do imposto. Então, às vezes, ela fala assim, nossa, apertou, eu preciso pagar minha folha, eu preciso pagar meus funcionários. Porque são meus funcionários que fazem minha empresa trabalhar, minha empresa render. Eu não posso cair em atraso com eles. E não falando de legislação trabalhista, mas é porque ele quer pagar mesmo. Sim. Mas aí ele não rendeu tanto, ele não lucrou, ou ele teve um prejuízo, ou ele não recebeu de fornecedores, de quem ele vendeu, não pagou. Ele vai tirar do imposto, não paga o imposto, liga pro contador, esse mês não vai não.
esse mês não vou pagar todas as guias, não. E aí ele vai e paga a folha de pagamento, ou ele faz uma compra porque ele vê um preço bacana e acha que vai ser um investimento bom para a empresa, mas aí a ideia disso não existir. Então, além desse controle, vem esse outro controle dos impostos também. E seria, nós temos aí as formas, né, vai ser pelo... nós vamos tributar pelo caixa, por competência, né, tudo isso. E também, né, aquilo que o senhor falou aí, a nota fiscal vai mudar também, né, o modelo, nem sei se vai se chamar nota fiscal mais, né, vai mudar tudo. Né? E eu pergunto, então, se o senhor fosse explicar a reforma tributária como uma pescaria no Araguaia, né? Como que seria? Teria rede? Teria isca? Ou seria um anzol escondido? Como é que seria isso? Reforma tributária é igual quem não usa muito carretilha, aí você joga e ela e cabela tudo. Aí você não sabe se joga fora, se corta a linha, se volta no molinete. O que você faz? A ideia é essa. Eu já vi muitos, enrolar essas linhas aí. E vocês estão falando em pescaria e a gente falando em reforma tributária, teve uma coisa na reforma tributária sobre pescaria. Agora, a gente teve, quando eu falei de uso e consumo, né? O povo fala mais consumo, porque a gente falou aqui focado em consumo, mas a gente teve a mudança no uso. E aí, o uso, o que é? A reforma tributária influenciou IPTU, ou seja, ficou mais fácil agora para os prefeitos poderem aumentar as alíquotas de IPTU, porque antes precisavam mudar o CTM de cada município, agora não precisa. Então, pode aumentar o IPTU quando quiser, da forma que quiser, lógico, tem uns requisitos. Mudou o IPTU, mudou o IPVA, também deu essa possibilidade. O ITCMD, Goiás não teve tanta influência, porque agora obrigou a ser progressivo. São Paulo, por exemplo, que não era progressivo, alguns têm que mudar, eles têm a obrigação legal de mudar, mas aí mudou. Aí, voltando para o IPVA. Agora o IPVA vai ser ampliado, né? Vocês que têm jatinho e lancha, para quem tem jatinho e lancha, agora vai ter. Agora foi incluso e os estados agora vão poder fazer suas regras para poder cobrar um IPVA, né? Não é automotor, né? Porque é barco, embarcação e aeronave, mas agora vai ter cobrança. Amor, vou vender. Vão vender. Mas será que eu não posso usar igual a questão do bombom, né? Fala, não é lanche, isso aqui é um barco, um motor. Mas, doutor, assim, nessa questão dessa reforma, a pessoa quer entender melhor. Sim. E isso é entediante, gente. Se você falar de tributo, vai PIS, COFINS, CBS, IBS, não é fácil você ler isso. Não. Né? O que o senhor indica para que a pessoa possa saber sobre reforma tributária, sobre tributos, sem ser tão entediante, né? Um livro, uma série para ser assistida, ou na rede social. O que o senhor indica? Contrate um bom contador. Você quis sair do negócio, não deu certo. Porque a melhor opção para o contribuinte, porque assim, ao meu ver, empresário tem que gerir a empresa dele, ele tem que gerar negócio, ele tem que ganhar dinheiro. Ele tem que ganhar dinheiro, essa é a ideia dele, e isso que ele vive é disso. Empresário é isso. Então, o que ele tem que fazer? Contrate uma boa assessoria. Pegue um bom contador, pegue um bom advogado, se for necessário um bom administrador, se for necessário um bom financeiro. Então, ele tem que se munir de profissionais excelentes para ele não precisar se preocupar com isso. O empresário que está assistindo a gente, ele tem que entender que ele tem que gerar lucro para a empresa dele. Mas dá, sim, para ele ir aí se aprimorando. Existem vários canais, mas o problema é que a gente está muito em construção. Então, a gente está em muito construção. Ao meu ver, a gente tem que... a pessoa tem que falar da reforma tributária na hora que terminar as legislações. Certo. Então, doutor, uma boa pescaria em Aruanã ou em Cangas resolve tudo, a cabeça fica tranquila para 2026 com essas mudanças todas? Resolve, vai lá, dá uma pescada, volta que tudo melhora. Os problemas nunca vão acabar, então... É isso aí. Ok. Queremos muito, doutor, agradecer pela sua presença, por esse bate-papo. Eu acredito que isso tudo só vem a somar para os nossos ouvintes, nossos clientes, né, que estão nos assistindo. E é igual você falou, há um conjunto de procedimentos que o empresário vai ter que abrir
a cabeça e entender que o negócio dele está firmado, né, para que as coisas fluem, ter a lucratividade. E isso daí é igual você falou mesmo, vai ter que ter uma mão de obra qualificada e organizada para tudo transcorrer bem, né? Sim. Doutor, muito obrigado. Foi um bate-papo excelente. Tá? Obrigado pelas explicações, pelos esclarecimentos. E gostaria que o senhor deixasse uma palavra de incentivo, de motivação para todos que nos ouvem, que estão nos assistindo. Ó, a palavra, acho que é a palavra mestre de todo mundo, independente da área, independente do se é advogado, contador, administrador, se é empresário, o que é? Estudem, né? E o ideal é estudar. Para mim, a palavra é estudem. Então, pegar e estudar. A gente saiu a legislação é chata, é tediante, é difícil, tá, pessoal? Até para a gente é muito difícil a gente ler, entender e tudo mais, mas estudem, conversem com os profissionais, se municiem com profissionais bons e à altura. Então, procurem um contador, um advogado que esteja atualizado, que fale de atualizações, que tragam atualizações e que conversem e saibam da operação da empresa, do empresário, para que ele não tenha prejuízos futuros. Essa, sim, estude e se cerque de bons profissionais. Experts, deem o seu like. Aguardo vocês na próxima segunda-feira. Pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.